know there ain't no stopping now. Bem-vindos a mais um vídeo da Eurotrip, onde hoje a gente ainda continua na Itália, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da cidade de Siena e Montepulciano. Montepulciano foi onde gravaram Lua Nova, tá? Então, pra quem foi Twilighter na infância aí, que assistiu muito Crepúsculo, vai gostar bastante desse vídeo. E Siena não foi uma das cidades que eu tinha colocado no meu roteiro, tá? Eu tinha colocado um outro vilarejo que eu queria visitar, mas por condições climáticas e distância, eu acabei conversando com a minha amiga e ela que decidiu montar esse roteiro desse dia. Então ela me levou de carro para ir para Siena e depois para Montepulciano, e no finalzinho ainda teve um pôr do sol maravilhoso na cidade de Pienza, tá? Na região de Pienza. E Pienza é espetacular, já eu mostro pra vocês. Então se vocês já estão acompanhando os vídeos aqui do canal, já deixa o seu like pra fortalecer. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, tá? Isso é muito importante pra gente que tá começando. E vamos lá pro vídeo, sem mais delongas. Siena é uma cidade maravilhosa, tá? Ela é uma cidadezinha muito bonitinha, fica ali na região de da Toscana, bem próximo de onde eu fiquei. Então a gente foi de carro até essa cidade, cerca de 90 km, uma hora e pouquinho de viagem. Então é uma viagem super confortante, as paisagens que a gente passa, um lugar mais lindo que o outro. Como a gente foi de carro pra cidade, de longe já dava pra ver a cidade no alto das montanhas, assim, é uma coisa, tipo, espetacular, porque já não basta as vistas do verde que tem em todo lugar ali na Itália, naquelas regiões, você já olha as cidades dentro dos morros, assim, eu pelo menos fiquei apaixonado. A cidade em si, ela é bem diferente de outras cidades que eu conheci na região da Toscana. Ela é constituída por 17 vilarejos e ela é bem marcante pelas cores de terracota, tá? As construções lá são todas feitas, não posso falar todas, mas a maioria dela é feita em terracota, então os prédios são todos de tijolinhos, tá? Tudo marronzinho mesmo, é uma cor bem bonita, bem marcante, mas a cidade não deixa de ser moderna. Já eu conto pra vocês experiências que eu tive dentro da cidade, olhando, achando que era tudo antigo e passava... Já tô contando a experiência, né? Mas whatever. E passava no meio da cidade, o pessoal abriu uma porta assim, tinha um negócio todo cheio de LED, de neon, era uma academia, se não me engano. Quando abriram a porta assim, eu olhei. Também tinha universidades na cidade. Então, por mais que a cidade seja bem pequena, constituída só por 17 vilarejos, ela não deixa de ser importante ali para a região. E uma das coisas marcantes nessa cidade é que ela tem uma praça central, que é um ponto turístico mais procurado ali dentro, que ela tem um formato de leque. Algumas pessoas falam que tem um formato de uma concha, que seja, tá? Mas chegando lá, realmente ela tem um formato de leque. Vou deixar uma foto aqui da vista panorâmica para vocês, mas se você olhar de cima, parece muito um leque na cidade. Então isso chama bastante a atenção de quem está viajando, porque é uma praça bem simbólica para a cidade, bem importante. Tem um festival na cidade, que é uma corrida de cavalos, tá? Não tem essa informação certa, não tenho essa informação certa aqui pra vocês no vídeo, mas parece que lá na Itália tá tendo um burburinho a respeito dessa corrida, que querem cancelar por causa de maus tratos aos cavalos. Porém, cada bairro da cidade tem um escudo, então em todo lugar da cidade você vai ver nas construções, nas portas, o símbolo de um animal. Cheguei a ver cobra, outros animais, uns tigres, leão, que seja. Então as portas das casas, as janelas são todas enfeitadas, assim, grande parte na verdade, é enfeitada com brasão, com alguma imagem, e você encontra bandeiras espalhadas pela cidade em todo lugar a respeito desses escudos, desses brasões que cada um dos bairros significa. E essa corrida, que ela é chamada de Palio de Siena, ela é muito importante para a história, tá? Ela já é, se eu não me engano, ela é a corrida mais famosa, a corrida de cavalos mais famosa do mundo. E ela acontece ali na cidade de Siena, então vem gente da Itália inteira, vem gente da Europa, talvez do mundo inteiro, assiste a corrida, tá? Ela é de graça. Se eu não me engano, são 4 dias de festival, pelo que eu li na internet. Os primeiros 3 dias são para escolher quem vai participar da corrida, porque de todos os distritos, apenas 10 vão participar. E 7 distritos são confirmados que vão participar dessa corrida, porque são os distritos que não participaram do ano anterior, e os outros 3 são confirmados só no dia da festa. Então, pessoal, a galera toda se reúne ali dentro da pracinha, tá? Eu achei apertada pela quantidade de gente que vai visitar, mas o pessoal se reúne dentro da pracinha e em volta dessa praça, né, aquela que tem o formato de leque, eles cobrem a rua com areia e acontece toda a corrida com cavalo. São 4 voltas que eles têm que dar, então é uma bagunça geral. O pessoal reclama bastante por causa pelo que eu li aqui, por causa que tinha muita colisão de cavalo, o pessoal judiava mesmo dos cavalos, então eles estão correndo ali a uma velocidade tipo imperdível e acabam se colidindo, se machucando, e a corrida é essa, é o que o pessoal tá pagando não, né? É o que o pessoal vai ali na cidade pra ver, é o festival mais importante, então a cidade fica toda enfeitada, bem colorida, cheia de bandeiras. Se você for nas lojinhas de souvenir, por exemplo, todo lugar você vai achar uma bandeira diferente que representa cada um dos distritos da cidade.
da cidade de Siena. Então é bem interessante, é um evento bem legal para a cidade, é o que dá nome à cidade hoje. Se você precisar sobre Siena, vai achar Palio de Siena, e esse Palio de Siena é a corrida que é o festival mais famoso da cidade. Como eu disse, né, a viagem ela foi organizada pela minha amiga, então no dia eu não tinha nada, não tinha ingresso comprado para nenhum museu, a gente acabou não visitando, não entrando em nenhuma atração, e passeando nessas ruazinhas a gente visitou vários lugares. Eu realmente estava apaixonado na cidade, a galera estava muito bem vestida, bem animada, as lojas então da cidade nem se fala, tá? Desde a primeira lojinha que a gente chegou a conhecer, que foi uma padaria muito bem organizada, por mais que a padaria era bem estreitinha assim, o pessoal atendia muito bem a gente, o ambiente, desde a luz, o ambiente em si era muito aconchegante, tá? Outra coisa bem legal que eu tô lembrando aqui são as lojas da cidade. As lojas de todas as regiões da Itália que eu visitei, as lojas lá pareciam que a gente estava na Oscar Freire aqui em São Paulo, tá? Porque as lojas parecia que só tinha loja conceito naquela região. Todas as lojas, desde a loja mais simplesinha, a loja de perfumaria que eu comprei perfume, nessa cidade, por exemplo, as lojas eram bem legais. Tem também grandes lojas de grifes, né? Eu não vou lembrar o nome das grifes aqui porque eu não conheço todas as grifes da Itália, mas eu achei bastante. Inclusive, até os bancos de lá eu achei uns bancos diferentes do que outras regiões. Os bancos eram construções muito antigas, e era o que eu falei no início do vídeo aqui. A gente vê a cidade inteira toda impecável. Ela tá bem preservada nessa questão de ser construída em tijolo, ser bem antiga. Porém, dentro das construções é tudo muito moderno, tudo muito chique, muito sofisticado. E eu achei bem interessante isso na cidade. Não sei se a outra pessoa tem esse mesmo ponto de vista que eu, de ter visitado outros lugares da Itália. Mas de todos os lugares que eu visitei em si, Siena é um lugarzinho onde tem as lojas, os pontos turísticos que eu achei mais sofisticado. Não sei se outras pessoas vão compartilhar essa mesma opinião que eu tive. Mas se você tiver um tempinho, vale super a pena conhecer a cidade. E mudando de assunto, já vamos falar o que eu cheguei a visitar na cidade. Então, além de dar essa volta na cidade, de conhecer as ruazinhas ali, que eu fiquei apaixonado mesmo, é um passeio bem gostoso, o clima estava super agradável. O principal ponto turístico da cidade é a praça, então a gente correu para a praça, que é a Piazza del Campo, que é um ponto turístico mais visitado da cidade, onde acontece aquela corrida dos cavalos que eu comentei aqui agora há pouco. E o que eu visitei nessa praça? Tá, ela é bem marcante, tá? A pracinha, o formato do leque dela ele não é reto, porque olhando de cima a gente tem a impressão dele ser reto, mas não. A praça está deslizando, então ela vai deslizando para baixo a praça e tem o prédio mais marcante da cidade, que é o prédio onde fica a Prefeitura Municipal de Siena. O palácio ele chama Palácio Público. E é um prédio bem marcante, ele tem uma torre de 102 metros de altura, até a famosa Torre do Sino daquela cidade. Então de longe mesmo, lá quando a gente está passeando na avenida do lado de fora da cidade, a gente já consegue visualizar essa torre de longe, tá? Não só a torre, como a basílica que a gente vai visitar já, que é o Duomo da cidade, que é bem bonito também. Dessa cidade foi onde eu realmente entendi a história da criação de Roma, tá? Porque lá dentro desse palácio, se não me engano, tem um museu do ladinho. E esse museu foi onde a gente entrou, pelo menos na área aberta, né? Aí tem um totem gigante lá no meio, onde tem aquela famosa foto de uma cachorra, uma loba que seja, tá amamentando duas ou três crianças. E essas crianças, na verdade, são os fundadores de Roma. Então tem toda uma história baseada nisso, a Itália leva bastante essa história a sério. Então em Roma você vai achar essa imagem. Lá em Siena eu achei, mas foi bem legal se assistir um tempinho, pesquisar sobre a história de como foi criada Roma, dessa lenda, né, que os criadores de Roma foram amamentados, por exemplo, por essa cachorra, essa loba. Em seguida a gente foi dar mais uma voltinha na cidade. Dentro dessa praça também tem uma fonte, que é uma fonte bem conhecida. Normalmente no pôr do sol o pessoal gosta de sentar ali na praça, tomar um solzinho, lanchar, pelo que li na internet. E a fonte ela não é tão grande quanto aquela a fontana de Trevi lá em Roma, mas é uma fonte bem legal, ela é bem esculpidinha. Eu fiz um videozinho dela bem curtinho. Mas eu achei um lugar bem aconchegante, pela pracinha ser declinada assim, eu achei bem gostoso ficar sentado ali, conversando, tudo. O clima da cidade ele é muito bom, foi um dos passeios assim mais gostosos que eu tive na Itália. Nós passamos ali em frente à Basílica de São Francisco, tá? Não cheguei a entrar nessa basílica, mas é uma basílica bem bonitinha, ela é bem importante para a história, ela foi construída no século XIX e ela ainda mantém as características originais da construção desde o século XIX, tá? Porém, a basílica não sei se estava aberta, a gente não chegou a ter curiosidade para entrar. Como essa não era a igreja que a gente queria conhecer, então a gente acabou realmente não visitando ela por dentro. Então a gente foi em direção à Catedral de Siena, tá? Que é o Duomo da cidade. E eu já expliquei o que é Duomo nos vídeos anteriores sobre a Itália, então se você não sabe o que é, já corre pra lá. Mas então a gente já correu, foi lá pra Catedral de Siena, que é uma das catedrais assim, mais lindas da cidade, tá? Ela é bem localizada. Por mais que a cidade seja cheia de ruazinhas estreitas, de tijolinho mesmo, construída toda em tijolo, de longe dá pra ver essa catedral, porque ela se destaca no meio de toda essa cor aí de terracota que vê na cidade, porque a catedral ela é toda branca por fora, tá?
tá? Ela segue o estilo gótico, que é um estilo bem marcante, tá? Que é onde eu já vi esse tipo de igreja na cidade de Florença, por exemplo, existem igrejas góticas. E em Siena também existe. Então essa catedral é gigante, tem uma torre gigante do sino também, tá? Ela estava fechada, a gente não chegou a entrar na catedral, mas do lado de fora a gente aproveitou o solzinho que apareceu ali naquele momento. Sentamos, conversamos, tiramos algumas fotos lá na catedral e valeu super a pena. Ela é uma das coisas mais bonitas que eu vi na cidade, tá? Porque a construção pelo lado de fora, por mais que ela é feita toda em mármore, eles são bem esculpidos, então tem esculturas gigantes, em cavalo na entrada. Se você parar para reparar, você encontra um monte de coisa diferente. E em todos os lugares que eu pesquisei sobre esse Duomo, sobre essa catedral de Siena, que ela tem um estilo gótico, já falam bastante que ela foi construída em cima de uma outra igreja, que era uma igreja dedicada à Virgem Maria, que antigamente também já tinha sido construída em cima de uma outra construção dedicada a Minerva. Então tem bastante história a respeito disso. Dentro da igreja em si é um dos pontos marcantes. Eu não sei por que eu não entrei, porque depois que eu pesquisei um pouquinho sobre a cidade, eu falei, putz, eu deveria ter entrado. Dizem que todo esse mármore, essa construção em mármore que tem por fora, tem por dentro também, só que em um outro estilo. Dentro da igreja ela é toda em mármore preto e branco, o chão ele é esculpido, tem uma técnica que esculpiram, são 55 quadros, se não me engano, esculpidos no chão da igreja, então são esculpidos em grafite, em cima do mármore. Então vale super a pena, um dos pontos turísticos, assim, eu acho que é o primeiro ponto turístico mais visitado de Siena, depois da praça, que é o mais conhecido hoje no mundo inteiro, por causa da corrida dos cavalos. Mas enfim, vale super a pena. Se você tiver mais um tempinho, corre, vai visitar a Siena. Se eu tiver outra oportunidade, como fica perto da cidade da minha amiga, já estou jogando até aqui no vídeo, quando eu voltar na Itália, com certeza eu vou visitar Siena de novo e eu vou guardar um tempinho para visitar dentro dessa catedral, tá bom? E como o dia não tinha sido programado por mim, essa minha amiga já tinha marcado essa surpresa, então a gente correu em direção ao Monte Pulciano. Já estava próximo do horário do almoço, então a gente decidiu não almoçar ali na região de Siena, que é uma região muito bonita, ela tem uma gastronomia muito forte lá, desde as padarias, os restaurantes que você encontra em todo lugar. Porém, a gente correu para a cidade de Monte Pulciano para aproveitar o dia. E a primeira coisa que a gente fez lá no Monte Pulciano, quando chegou, foi estacionar o carro numa região mais baixa da cidade para conseguir realizar o trajeto todo a pé. Logo na entrada tem um cavalo gigante, uma construção feita em ferro, não sei o que é aquilo, um bronze que seja, mas tem um cavalo gigante na entrada. Eu nunca vi uma escultura tão grande de um cavalo daquele jeito. Até fiz um vídeo, a minha amiga falou, chega perto pra conseguir gravar a dimensão desse cavalo. E pra já mostrar que é uma cidade bem medieval mesmo. Então, logo na entrada da cidade, a gente já começou a procurar por algum restaurante para almoçar, não faltou opções. Então todos os restaurantes normalmente deixam a carta, né, o cardápio deles lá na entrada. Então a gente olhava os cardápios, via o que tinha pratos lá realizados. Pelo que eu entendi, tinha, no restaurante até que a gente almoçou, tinha prato realizado com carne de pombo. Não sei se isso é verdade, mas enfim, não foi o que eu comi. O restaurante que a gente escolheu para almoçar, ele chama L'Antro Cantuccino Ristorante. Ele é muito gostoso, tá? É um restaurante super aconchegante, tem umas mesinhas do lado de fora, mas a gente preferiu comer lá dentro. Tava bem vazio na região, tá? Não sei porque a cidade não deve ser tão conhecida assim, mas estava bem vazio no dia que a gente visitou. Então a gente foi super bem recebido. Foi um dos almoços assim mais gostosos que eu tive. Tive a experiência de experimentar alguns pecorinos da região, são alguns queijos fabricados ali naquela região. Um pouco de presunto também. Eu não sou muito fã em comer carne de porco, por exemplo, mas eu provei os presuntos de lá. Eles colocam numa tábua de frios praticamente e você vai comendo e vai selecionando. Então o mais novo até o mais velho. De todos que eu comi ali, pra mim o presunto mais novo é o mais gostoso. Inclusive o queijo também, quanto mais novo pra mim é melhor. Não sou muito fã dos outros queijos, achei muito salgado, alguns com gosto bem diferente. Um queijo que eles comem até com verve, se eu não me engano, é bem nojento de pensar isso, mas enfim, eu prefiro não pensar nisso. Enfim, foi um dos almoços mais gostosos que eu tive na Itália. O macarrão ali, finalmente eu acertei no prato, tá? Eu pedi um macarrão com carne, que era... a massa era feita deles e a carne também era produzida ali por eles mesmos. Então foi um macarrão à bolonhesa, vamos dizer assim. Eu gostei bastante, tá? Pela porção ser pequena, enfim, mas estava muito gostoso. O vinho do restaurante ali em si estava muito gostoso, tá? Meus amigos escolheram o vinho tinto, eu preferi escolher um vinho branco, que eu sou apaixonado em vinho branco. E não errei na escolha finalmente, provei um vinho dos mais gostosos ali da região. Já chegamos na cidade ali, já dando super certo. Então depois do almoço, começamos o nosso trajeto dentro da cidade. Monte Pulciano ele é conhecido por terem gravado Lua Nova, que é da saga Crepúsculo, dentro daquela cidade. Para quem não conhece, os Volturi, que era uma comunidade dentro de Lua Nova, uma comunidade, vamos dizer assim, mais antiga, bem respeitada na região. Então a produção da Saga Crepúsculo preferiu, para dar mais credibilidade ainda para os Volturi, né, para mostrar que eles têm uma história, uma origem romana, uma origem da Itália mesmo,
levaram essa parte do elenco da saga Crepúsculo para gravar uma cena de Lua Nova ali naquela cidade, que era um festival. Inclusive esse festival que gravaram a Lua Nova, por exemplo, ele realmente acontece na cidade, tá? Por exemplo, uma das cenas mais famosas da saga Crepúsculo é uma cena do Edward, quando ele abre a camisa, assim, vai em direção ao sol, fica tudo brilhando, gerou vários memes. Essa cena foi gravada nessa cidade. E a única coisa diferente que eu não encontrei na cidade, que não existe, até perguntei a um comerciante ali local, é uma fonte gigante, que na cena que a Bella tá correndo, pra não deixar ele se expor no sol, por exemplo, ela tá correndo, ela atravessa essa fonte, e essa fonte ela não existe, ela foi colocada ali pela edição da saga Crepúsculo. Então editaram, colocaram essa fonte ali na região, mas a pracinha ela é a mesma, o cenário é tudo igual. O festival ele realmente acontece de fato, é um festival ali da região de Montepulciano, na cidade. Tem vídeos na internet, se você tiver um tempinho, procura o vídeo. Não sei se eu posso colocar alguma imagem aqui, mas se eu puder eu vou deixar um trechinho de um vídeo. A cidade ela fica linda nesse festival, que o pessoal se veste, um capuz vermelho mesmo. Então a cidade ela é toda cinza assim por cima e dá uma cor, dá uma visibilidade bem bonita para aquela região. Mas enfim, começamos a nossa saga Crepúsculo ali dentro da cidade de Montepulciano. A primeira coisa da saga realmente é falar sobre a cidade. Como ela é muito alta, em vez de você ficar dando voltas na cidade, existem várias escadas entre as casinhas dos vilarejos da cidade e você pode passar ali tranquilo, tá? A cidade ela é um ponto turístico, então em vários lugares ela é bem sinalizada, tem umas plaquinhas avisando onde fica a Praça Central, onde fica os lugares a serem visitados na cidade. Porém, como a gente não estava seguindo uma ordem certinha de carro ou dando volta na cidade, a gente começou a entrar pelo meio das casinhas para ir mais rápido, inclusive. A gente se cansou bastante, tá? São muitas escadas, então se você não gosta de escadas, já foge dessa cidade, porque ali você vai encontrar bastante escadas. Quando você subir até não ter mais onde ir, você vai encontrar finalmente a Praça Grande, Praça Grande, isso mesmo. E nessa praça fica o Palácio Comunale. O que eu quero falar sobre esse palácio, ele é muito parecido com o Palácio da Signoria lá em Firenze. Se vocês lembram, a torre ela é muito semelhante. Se você olhar, jogar na internet uma torre e a outra, você vai ver que elas são muito parecidas. E isso não é um fato, não é por coincidência, tá? Ela é conhecida porque a mesma pessoa que construiu essa torre da cidade de Florença, né, de Firenze, foi a mesma pessoa que construiu essa torre aqui no palácio. Inclusive eu vi muita ligação entre a cidade de Florença e essa cidade aqui de Montepulciano, tá? Porque uma das pessoas que trabalharam para a família Médici, que é onde tem aquela construção, eu comentei no vídeo de Florença, onde tem aquele palácio gigante, que era para ser a maior construção da cidade, esse mesmo cara que trabalhou para eles nessa obra, também trabalhou aqui nessa cidade. Então além desse Palácio Comunale, que ele fez bem parecido com o Palácio da Signoria de Florença, além disso, ele também criou um poço naquela cidade, tá? Inclusive eu tava achando que era o mesmo poço da saga Crepúsculo, mas não tem ligação nenhuma, tá? É um poço à parte. Inclusive nesse poço eu ainda tava brigando com a minha amiga, que a gente tirava várias fotos, parecia que tava saindo torto e tudo mais. E esse poço, na verdade, ele é uma obra renascentista que foi construída por Antônio de Sangallo, e esse Antônio de Sangallo ele trabalhava pro Cosmo I, que ele trabalhava também para a família Médici, que era uma das famílias mais ricas da região daquela época. E em cima desse poço tem 2 leões e um escudo, tá? Esses leões e esses escudos, na verdade, representam a família Médici. Esse escudo ele tem 8 bolinhas dentro e ele é realmente um símbolo dessa família real, que era a família Médici. E além disso, no poço ainda tem esculpido uma flor de lis, que é o símbolo da cidade de Florença. Então, querendo ou não, as duas cidades elas são muito ligadas, tá? E eu não percebi isso na hora, lógico, mas depois, quando eu comecei a pesquisar, quando eu vim a trazer mais informações para gravar os vídeos, eu acabei descobrindo e tô apaixonado nessa história. Além do poço e além dessa torre que eu acabei de comentar, ali também fica o Palácio do Capital de Popolo. Eu não sei falar o nome disso, mas tem um outro palácio ali também, que também aparece em Lua Nova. Mas não cheguei a visitar, a gente tirou algumas fotinhas ali no local e fomos andando um pouquinho mais para o lugar mais alto da cidade. Nessa parte mais alta da cidade mesmo tem um castelo, tá? Ele é um castelo todo em pedra por fora. Hoje, se eu não me engano, lá dentro é um museu pago. Nós não chegamos a entrar porque o dia já estava começando a acabar, a gente já tinha rodado bastante a cidade e tinha mais coisas para visitar ainda. E pelo horário, né, a gente estava marcando o horário do pôr do sol, que é o final do vídeo, eu já conto para vocês o que aconteceu. E a gente só conheceu um pouquinho ali por fora mesmo desse castelo, deu para ter uma visão panorâmica da cidade ali também. Enfim, e lembra que eu falei que quando chegamos na cidade a gente já viu muito vinho sendo vendido? Então, parece que existe mais de uma vinícola ali dentro de Montepulciano. E existe um vinho que ele é muito conhecido na Itália inteira pelo processo de produção dele, que ele é muito exigente desde a parte da colheita, a parte de armazenamento, a da composição com a porcentagem exata de um tipo único de uva que é produzido, que
que é utilizado só para fazer esse tipo de vinho. A vinícola que eu visitei, eu não sei se ela fabrica esse tipo de vinho, mas ela chama Derici. É uma vinícola bem legalzinha, tá? É uma vinícola muito alta, como a cidade ela é bem alta, inclusive, a gente entra por cima da vinícola e vai descer nas escadinhas. Então lá em cima já começa com as lojinhas, onde você provavelmente é recebido por alguma pessoa ali daquela loja. Na hora que a gente chegou, por exemplo, na vinícola, a gente não foi recebido porque eu acredito que a cidade ela não é tão conhecida assim, e o cara que estava apresentando, ele já estava com uma turma apresentando para algumas pessoas em si, e a gente decidiu conhecer a vinícola por conta mesmo, tá? Para conhecer essa vinícola você não paga nada, então já ajuda bastante. Eu tinha muita curiosidade de saber como que era produzido esse tipo de alimento. Não me aprofundei muito nisso por causa do horário, mas a gente começou a rodar dentro da vinícola. E em cima já começa com essa lojinha, embaixo a gente vai entrando, vai entendendo um pouquinho mais sobre o vinho. Cada andar da vinícola, que é toda de pedra, é bem legal, uma luz super ambiente. Dessas areazinhas para você degustar o vinho, tem umas portinhas lá que você pode degustar, pelo que eu entendi. Mas você vai descendo, e quanto mais você desce, mais você vai conhecer, mais você vai descobrindo. Lá embaixo, por exemplo, tem uns barris gigantes, tá? Então os vinhos são barrigados lá embaixo. É um lugar bem escuro e bem úmido também. Então a gente vai descendo, vai descobrindo cada vez mais coisas. No fundo ainda a gente encontrou um poço, pareceu o poço da Samara, do chamado, é bem aterrorizante. E ainda tinha um lugar fechado, que era uma passagem bem pequenininha. Falei, gente, não tinha como descer mais. A gente parecia que a gente já tinha descido muito, era uma estrutura muito alta lá dentro, tá? Mas ali estava fechado, então a gente preferiu não avançar para não ser repreendido ali, levar uma bronca. Enfim, é uma vinícola bem legal, tá? Não cheguei a comprar porque o rapaz estava apresentando a vinícola para outras pessoas. E a gente precisou sair, fomos descendo da cidade, tá? Na entrada da cidade eu consegui ver novamente, tem uma outra igreja, acho que é um convento também, pelo que eu pesquisei aqui. Eu tinha uma imagem dela, não sei se eu consigo trazer pro vídeo, mas tem isso também. Então é uma cidade bem gostosa, passeando com o tempo ali vale super a pena. Não é tão grande, então você consegue fazer uma cidade, passear dentro dessa cidade inteira, se não precisar conhecer os museus, um museu que tem lá dentro, entrar nos pontos turísticos. Eu acredito que dá pra você fazer essa cidade bem tranquila em umas 2 horas, de 2 a 3 horas, e foi mais ou menos o tempo que a gente gastou, umas 2 horas lá dentro da cidade. Saindo da cidade, a gente pegou o carro, já estava quase na hora do pôr do sol, e a Lone estava preparando uma das vistas mais impressionantes em toda essa viagem na Europa que eu tive. Inclusive, obrigado, Lone, foi um dos dias mais especiais, sabe, de viajar assim com amigos, eu acho que é bem gostoso. Eu viajei bastante sozinho ali dentro nas cidades, então eu aproveitei o máximo que eu consegui aproveitar sozinho, mas quando a gente viaja com um amigo, com alguma pessoa que já conhece do lugar em si, eu acho que a gente fica mais confortável, e acabou sendo tipo um dia incrível, foi um dos dias que eu mais aproveitei ali viajando com vocês. Então, além da cidade de Siena e do Montepulciano, a gente foi em direção a Pienza. Pienza é uma outra região ali próximo também, tá? Caminho era no caminho de Folônica, e a Lone levou a gente para ver um pôr do sol majestoso. A gente não conseguiu ficar muito tempo na cidade de Siena, achar o ponto exato que ela queria mostrar, mas se o ponto que a gente viu o pôr do sol ali de Pienza já foi tão bonito assim, imagina ainda o lugar que ela queria mostrar pra gente, que eram umas imagens que a gente viu na internet e, tipo, era majestoso. Pienza, tem bastante plantação, não sei do que é, tá? Mas tem muita área verde, e o pôr do sol em si é maravilhoso, tá? Foi um dos momentos mais marcantes, assim, dessa viagem, tá? Foi um momento de agradecer mesmo, de ter o privilégio de estar conhecendo tudo aquilo, e realmente eu fiquei apaixonado nessa vista da cidade. E valeu super a pena, então esse foi um dos dias que eu mais aproveitei. Deu pra conhecer lugares incríveis, tá? Lugares que eu nunca imaginei que eu ia conhecer na vida. A gente viaja pra vários lugares, né? A gente vê cenas em filmes, quer conhecer alguns lugares, e quando a gente realiza assim, é meio difícil de descrever. Enfim, o vídeo de hoje foi esse. Se você não deixou seu like lá no início do vídeo, confere aí agora, já deixa o like agora. Compartilha também com alguma outra pessoa que tá se planejando pra viajar, que está planejando viajar para a Itália ou para algum outro lugar que eu vou contar nessa Eurotrip. E o próximo vídeo ele ainda vai ser sobre a Itália, a gente não vai falar sobre outro país ainda, tá? Mas já chega em Londres, meu irmão quer que eu já fale sobre o vídeo de Londres, mas já tá chegando. Então é isso, gente. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, novamente espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, se acha que eu tenho que comentar algum outro tipo de assunto dentro desses vídeos, já me avisa que eu tento trazer mais informações ainda pro próximo vídeo, tá bom? Beijão e até mais!